Máquina física apresentando agora um experimento de propagação de calor. A gente vai visualizar a convecção. A gente sabe que o calor pode se propagar de três formas distintas: por condução, convecção e irradiação. Por condução e convecção é necessário que haja meio material, certo? E irradiação, não. Então a irradiação pode ocorrer, por exemplo, no vácuo. Tá? Nesse experimento, a gente vai se utilizar de um fluido, no caso a água, dois recipientes com água, um deles vai ser padrão de comparação, certo? Comprimidos de permanganato de potássio, que você pode encontrar na farmácia, e uma fonte térmica. Para a gente visualizar melhor, vamos utilizar um termômetro para a gente ter uma ideia do que está ocorrendo com a temperatura do fluido. Tá? Nesse momento, a temperatura marca 31 graus, tá certo? Então, vamos começar esse experimento. A gente vai utilizar o permanganato, que é justamente para a gente visualizar essas correntes de convecção. Então, eu vou colocar um comprimido de permanganato em um dos recipientes e outro comprimido no outro recipiente. Esse aqui vai ser o de padrão de comparação e esse aqui vai ser o que a gente vai estudar realmente a convecção. Então, eu vou botar ele na fonte térmica e aproximar o outro só para compararmos. Esse aqui já está recebendo calor, a temperatura aqui, certo? Já é alta, já está em mais de 50 graus, no caso mais de 60 graus. Tá? E aí vamos ver agora o que vai ocorrer. Pronto, a gente já começa a visualizar, certo? A parte mais quente, né? Na qual tem permanganato de potássio, né? Por convecção ela começa a subir porque está menos densa, e aí a parte fria começa a descer e tem todo o processo que a gente chama de convecção, certo? Vamos ver aqui a temperatura aqui mais ou menos. Em torno de 50 graus. Aqui em cima também já está em torno de 50 graus. Então a gente tem uma certa uniformidade, né, na temperatura. Outra coisa que é interessante a gente ilustrar é o fato de que nos livros geralmente mostra a convecção como sendo a parte de baixo, chegando até lá em cima e de cima indo lá para baixo. Né? A gente pode ver que é um movimento caótico aqui. Então não necessariamente a parte de baixo chega inicialmente no topo. Ela vai com perturbações até atingir, né, toda a área, todo o volume desse líquido. Nesse outro experimento, a gente vai utilizar um mergulhão, conhecido também como embolidor, certo? Um recipiente com água e o permanganato de potássio que eu vou colocar aqui. Nesse experimento, perceba que a fonte térmica, quando eu mergulhar, ela vai se encontrar, certo, na parte superior. Então vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Então vamos ver, está aqui ligado, a fonte térmica está aqui, perceba que já começa a ocorrer as correntes de convecção aqui, certo? Essa parte que está descendo é porque o permanganato está dentro d'água, mas a gente vai conseguir ver que a fonte térmica estando aqui em cima, a corrente de convecção vai ocorrer apenas dessa parte para a parte de cima. Então vamos verificar o que está acontecendo.
Bom, já começa a ver uma região, tá, que está mais escura, violeta, e uma região mais transparente. Essa região aqui está ocorrendo o quê? A convecção, mas só que a fonte térmica está aqui. Como a corrente de convecção ocorre quente subindo e frio descendo, então ela só está ocorrendo nessa região. Tem um limite aqui, tá, que separa justamente a região mais fria da região mais quente. Perceba que para você aquecer todo o líquido é mais complicado se a fonte térmica, nesse exemplo, estiver na parte de cima. Então aqui eu consigo colocar a mão, normalmente, mesmo aqui, já estando a uma temperatura mais alta. A gente consegue visualizar nesse momento, certo? Uma grande convecção aqui, ou seja, aqui você tem um líquido com uma temperatura bem mais alta do que daqui para baixo, tá? A corrente de convecção só ocorreu daqui para cima porque a fonte está nesse ponto mais ou menos. Aqui embaixo, como a propagação de calor se daria por condução, e é um processo muito mais lento, vai levar mais tempo para você aquecer essa parte de baixo. Tanto é verdade que eu posso segurar normalmente aqui, tá? Sem me prejudicar, porque o líquido aqui está a temperatura em torno de 30 graus. E aqui em cima, o líquido já está, certo, acima de 50 graus. Tá? Então, ó, a gente consegue visualizar que aqui em cima a temperatura está próxima de 80 graus. Certo? Enquanto na parte inferior, ela está em torno de 30 graus, está baixando a temperatura. Novamente, embora a água aqui em cima esteja a 80 graus, aqui embaixo eu consigo segurar normalmente, tá? Para você perceber que a água não é uma boa condutora térmica, certo? Então, embora aqui esteja a temperatura muito alta, a diferença de temperatura daqui de cima para a parte de baixo é em torno de 50 graus e ela ainda continua aquecendo a água lentamente, tá? Por quê? Porque o processo de propagação de calor, nesse caso, da parte de cima à parte de baixo, se dá por condução e esse processo é muito mais lento, né, em fluidos. Então, mais um experimento simples de ser realizado e que torna visível você perceber a propagação de calor por convecção, certo? E por condução, e perceber também a dificuldade que o líquido tem em propagar calor por condução. Então, no fluido é muito mais fácil, certo? E muito mais rápido a propagação de calor por convecção. Então, até a próxima.